uso das tecnologias e da cultura tradicional na arte contemporânea. Quero agradecer a presença de vocês que estão aqui conosco nessa tarde. E o evento vai começar agora, então, com a palestra de Ivo Sérgio dos Santos, Virgínia Frois, Carlos Augusto Nunes Camargo. Aí depois a gente tem uma pausa para o coffee break, às 3h30, e a gente vai fazer da seguinte forma: primeiro as palestras e depois a gente abre para conversa, tá? Então, depois do coffee break, teremos a palestra de Luiz Carlos Canabarro, Isabela Cielski e Rosana Bortolin. Aqui na entrada a gente tem a lista de presença. Eu peço que vocês assinem e, se possível, utilizem o QR Code para facilitar a nossa vida para depois a emissão dos certificados, tá? Então, eu vou chamar aqui na frente para compor a mesa Ivo Sérgio dos Santos, que é professor da Escola de Oleiros, Joaquim Antônio de Medeiros, há 23 anos, onde ministra o curso de torno elétrico manual, ministrou oficinas de torno elétrico no antigo curso de artes plásticas da UDESC e também na Universidade Estácio de Sá. Possui graduação e licenciatura em música pelo Conservatório de Belas Artes Salvador, Bahia, e pedagogia na Universidade Univale. Além da docência, dá consultorias para cooperativas na área de cerâmica, tendo participado de projetos junto ao governo do Paraná, cidade de Itajaí e Bombinhas. À vontade. Pode sentar e voltar já? Pode. Vou convidar então a Virgínia Frois para vir aqui. Está chegando. Chegou na sua hora, Virgínia. Virgínia Frois, que é professora associada da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde desenvolve a sua atividade como investigadora e como docente nas disciplinas de cerâmica e escultura, com orientação de pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Coordenou o projeto de investigação em escultura cerâmica, onde destaca-se o trabalho de recuperação de escultura da coleção de escultura barroca em terracota no mosteiro de Alcobaça e a produção de exposições Evocações. Desenvolve projetos para a Companhia Nacional de Refratários da Brigada e para a fábrica Bordalo Pinheiro das Caldas da Rainha. Possui pesquisa na área de etnocerâmica, cerâmica feminina na comunidade de Trás de Monte, no Conselho de Tarrafal de Santiago, em Cabo Verde. Em 2009, fundou o Centro de Artes e Ofícios de Cabo Verde. Obrigada, Virgínia. E agora, então, vou convidar o Carlos Augusto Nunes Camargo para compor a mesa. Engenheiro, artista visual, ceramista e professor titular do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade de Campinas, na Unicamp, e na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Desenvolve desde 2015 padronagens e painéis cerâmicos utilizando a fotocerâmica e as técnicas tradicionais da azulejaria portuguesa. Com a pandemia do Covid, reestrutura o site e atuação do NICA, Núcleo de Instauração de Cerâmica Artística, desenvolvendo pesquisas como no Baldier, no Barranco e na Churra. Conteúdo aberto para o ensino remoto emergencial e organiza convocatórias artísticas. Por meio da atuação no NICA, abre um espaço de vivência e aglutinação nacional por meio dos satélites cerâmicos. Em 2024, com as enchentes de maio que atingiram o Rio Grande do Sul, em conjunto com alunos e com a ajuda de ceramistas da cidade, criou o projeto Uma Mesa para Você, que confeccionou e distribuiu utilitários cerâmicos feitos coletiva e colaborativamente para os afetados pelas águas. Projeto que apresenta nesse simpósio com a intenção de semear nacionalmente um ideal e cativar seus corações cerâmicos, doces e acolhedores. Obrigada, Caruso. Então, vocês fiquem à vontade. Podem usar, acho que esse microfone aqui. Eu vou passar esse para você, Ivo, que não sei que acho que você vai falar um pouquinho perto também, né? Oi. Também. Tá bom. 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 Tá bom.
Bom, uma boa tarde a todos vocês, né? Deus abençoe todos por estarem aqui. Queria agradecer aos meus amigos aqui de bancada, né? Carusto, Virgínia, e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso de falar um pouco da cerâmica, né? Eu sou da 4ª geração, junto com meu irmão que é professor lá também, o Wilson, que está lá atrás. Nós viemos de uma família tradicional de cerâmica, das antigas olarias, aonde a nossa argila não é processada através de maromba. Ela é processada, ela era processada através de amassadores de barro. Então, a argila ela vinha de uma maneira diferente do que vem hoje na nossa mão. Hoje nós temos muita parte industrial na nossa cerâmica, né? Como tornos elétricos, forno a gás, forno a lenha. Mas o gostoso da nossa vivência foi que, quando criança, a gente via nossos avós, nossos pais, e nós crescemos dentro da cerâmica, dentro da olaria. Os alunos da escola lá costumam dizer que nós temos barro na veia, que não corre nós sangue, corre barro na veia, porque o domínio da arte em cerâmica em torno, ele é muito complexo. E para você achar professor com didática para dar aula de torno é muito difícil. Então, a Escola de Oleiros, ela tem esse intuito de estar formando alunos, de estar levando eles a entender um pouco da essência do torno, porque hoje fazer peças em cerâmicas na mão é mais fácil, é mais tranquilo, né? Você tem as técnicas ali com teus professores, mas a arte de torno em si, ela é uma arte muito, muito minuciosa. Você tem que entender bem o que está fazendo e para passar essa didática para os alunos poderem entender. Então, eu fico feliz. E quando eu entrei na Escola de Oleiros, há 23 anos atrás, eu dei um curso aqui na UDESC, dei curso na Estácio de Sá. Minha formação, como ela falou, não é bem a cerâmica, eu nasci dentro dela. Então, eu posso dizer que eu tenho a cerâmica na veia, né? Como da 4ª geração, é uma raiz, né? Dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Então, eu poderia falar aqui a semana inteira sobre a cerâmica e falar coisas que vocês talvez nunca ouviram falar. Uma vez eu recebi uma doutora da Espanha na escola e ela saiu de lá chorando porque ela disse que nunca aprendeu tanto num dia na vida dela, e com a cerâmica. Aí eu trouxe algumas peças aqui de cerâmicas feitas por mim, né? Umas estão em esmalte, outras estão na arte do engobe, né? Que é uma técnica com corante e minerais, e vai alguns outros componentes. E eu trouxe aqui uma peça, se vocês me derem licença, eu vou me levantar. Queria agradecer também aqui a presença dos mestres que fazem parte lá do corpo docente da Escola de Oleiros, que é a professora Milene, que está logo ali, né? A nossa professora Milene, que é professora há anos de acordelado, o professor Luciano, de figurativo, desculpa, a professora Milene do figurativo, o professor Luciano, que estava adoentado, não pôde estar aqui hoje, porque ele também não queria se expor, o professor Ilse, que é meu irmão, que também dá aula no torno, e eu e a nossa Tereza, né, que é a nossa diretora. Então, a gente compõe a Escola de Oleiros com muito amor e carinho. E eu queria falar de uma peça que talvez vocês nunca ouviram falar. Quem mexe com cerâmica aqui? Quem já mexeu com cerâmica? Todos vocês já mexeram. Talvez alguns de vocês conheçam essa peça, mas muitas pessoas não conhecem. Essa peça era como era processada a cerâmica antigamente. A cerâmica ela chegava naturalmente trazida de caminhões para as olarias. E existia uma maneira de processar a cerâmica. Nem todas as olarias elas tinham essa peça que se chama, da pouco o Cana falou, maromba. Eu falei, não. A maromba ela é mais industrializada. Isso aqui é uma peça totalmente artesanal, feita totalmente de madeira, manual, onde ela tem algumas peças aqui que muitas pessoas não conhecem. Então, nas olarias, existia
essa peça que se chama amassador de argila. Amassador de argila. Não é maromba, é amassador. Então, o barro era trazido das jazidas, dos caminhões, e eles vinham para as olarias. Isso é uma coisa muito interessante, para quem está escutando isso, vai ficar guardado na memória de vocês. Então, as olarias, elas não tinham barro assim hoje, a pronta entrega, elas tinham que fazer o seu próprio barro. Então, eles compravam o barro naturalmente e traziam para as olarias, onde eles colocavam nesse coxo, a argila ali para dentro, picava-se, colocava água e deixava descansar. Cilhava um cavalo, as olarias tinham que ter cavalo, cilhava um cavalo aqui, esse amassador. Esse pau aqui se chama manjarra, é um pau excluído, é extraído do mato, mas ele é totalmente envergado, tinha que ser assim. Então, isso era atrelado tudo com couro, e essa barrica era feita de madeira, onde tinha umas cuias de ferro ali dentro, e essa cuia fazia com que a pessoa que socava ali a argila, e eu participei disso, trenquei meu dedo numa peça dessa, né? Chorei de dor, e em vez de parar o cavalo, tocava mais acionava mais o cavalo, mais andava, mais o dedo espremia, até que alguém tirou. Então, a argila, ela vinha dessa maneira para as olarias. Então, elas não eram encontradas com facilidade, não, como a gente encontra hoje, né? Então, havia um processo muito árduo e duro para ter argila. Não é o nosso caso hoje, que a gente tem argila com mais facilidade. A gente tem argila. A gente hoje na escola de oleiros, que eu dou aula hoje, né, nós temos tornos elétricos, nós temos forno a gás, forno a lenha, né, o forno a lenha, inclusive, construído por mim, né, que eu tive lá e construí o forno a lenha. O a gás, assessorei em algumas coisas lá, né, acompanhei toda a construção do a gás, e o elétrico, né? Mas nós temos, assim, na cerâmica, uma diversidade de informações, né? Aqui eu tenho algumas peças em esmaltes, né, ali, esmalte em alta, esmalte em baixa. Aqui a gente tem algumas peças em queimas de engobes, né? E assim a gente vai, a cerâmica, ela ganhou essa vida. E assim eu agradeço muito ao meu pai, aos meus avós, e que trouxeram isso, e hoje eles não tinham a ideia de que impacto a Escola de Oleiros ia trazer para São José. São José é uma cidade conhecida como a capital da louça do barro. Então, eles não sabiam, na verdade, quando meu pai teve a ideia, através de umas pessoas que ele ensinava na minha casa, porque a minha casa era uma pequena olaria do meu pai. Então, a ideia dele de ensinar as pessoas começou ali. Só que ele não tinha o poder público na mão, ele não podia fazer nada, ele só criou a ideia. E ele conheceu uma senhora muito especial chamada Maria Ângela, e ela colocou o que ele não podia fazer em papel, a arte burocrática toda em papel, e correu atrás e fundou a Escola de Oleiros. E a Escola de Oleiros começou com esses mestres aqui, né? Oi? A Escola de Oleiros começou com esses mestres. Então, eu agradeço por ser... Eu não sou uma pessoa que começou cerâmica ontem. Eu nasci dentro da cerâmica no caixotinho de sabão. Era o nosso bercinho, era o caixote de sabão. Então, via meu pai, às vezes, 5 horas da manhã, já estralando barro no banco de sovar barro. Eu escutava da minha cama já o estralo do barro, já sabia que ele já estava na luta, fazendo cerâmica. Então, isso me tocava muito o coração, porque eu ficava assim, poxa, meu pai já está lá. E quando a gente acordava lá pelas 8 horas, já tinha 100 alguidar feito, 50 potes. Era assim uma velocidade incrível. A Veja considerou ele o melhor oleiro do Brasil. Ele levantava peças assim, enormes no torno. Eu aprendi com ele, com nossos antigos, nossos pais. Claro, corri muito atrás, viajei muito, passei muito tempo fora. E quando voltei, não era o meu sonho dar aula na Escola de Oleiros, porque a minha formação não era essa. Eu vinha do campo da música. Eu voltei para cá, eu estava na Bahia há muito tempo. Quando eu voltei, aí meu pai adoeceu, eu tive que voltar. Foi uma perda muito doída. Ele tinha me ensinado muita coisa na área da cerâmica, apesar de eu não exercer. E quando eu cheguei aqui, que tive que voltar, que minha mãe também adoeceu, acabei fazendo um concurso público e passei lá na escola. Entrei dando aula no acordelado, não era a minha área torno,
mas eu posso dizer que eu sou um exímio professor de torno, porque o domínio que eu tenho no torno é inexplicável. Às vezes nem eu mesmo me acredito que eu estou fazendo. Peças que são totalmente destruídas na mão do aluno, que ele já não acredita. Ele rasgou a peça em 3 pedaços e consertou no torno, devolveu ela para o lugar onde ela estava. Então, é uma coisa muito fascinante, o torno é mágico, ele transforma as pessoas. A cerâmica hoje, eu vejo a cerâmica assim, não só como uma arte, mas como uma terapia. Sabe? Na nossa escola, a gente consegue ajudar muitas pessoas a se curarem de uma depressão, de um estresse. Pessoas que estão lá... Claro que a escola não foi fundada com esse objetivo. A escola foi fundada para ensinar arte e ofício da olaria, da cerâmica. Nada impede hoje, claro, da gente ter algumas coisas novas ali, como torno elétrico, forno a lenha, forno a gás, forno elétrico. Não, nada impede de ter isso. Mas a gente nunca vai deixar morrer a nossa arte e cultura, o nosso berço da tradição das olarias. Então, eu fico feliz, né, por estar aqui participando disso com vocês. A minha vivência na olaria é uma coisa muito grande, aprendi muito, e hoje eu formo muitos alunos que me agradecem, estão felizes, falam que se não fosse o professor, se não fosse... Ele é muito turrão. Eles falam assim, o professor Ivo é muito turrão, mas ele não deixa a gente fazer nada errado. Ele corrige até a posição do dedo. E é por isso que a gente aprende a fazer cerâmica com ele. Porque ele corrige os mínimos detalhes, até a posição de corpo. Posição que eles estão sentados errado no torno, eu fico observando. Às vezes eu faço com que um vá lá dar aula para o outro para observar como estão. Né, Denilson? Denilson está lá atrás também. Nós temos alguns alunos aqui. Joana, né, Joana? Então, a gente tem alguns alunos aqui, né? Então, não sei se o meu tempo já encerrou, né? Mas faz um alôzinho aí para mim se o tempo encerrou, tá? Eu estou sem relógio aqui. Então, a cerâmica nossa, ela é uma cerâmica muito forte dentro de São José. São José veio crescendo e a cerâmica não podia ser diferente. Nós ainda precisamos lutar muito pela nossa cerâmica. Nossa cerâmica podia estar num estágio muito maior. Nossos professores, nossos alunos poderiam estar muito mais avançados. Se a gente tivesse um carinho maior, um cuidado maior nessa parte administrativa. Não que a gente não tenha, não estou falando mal, mas a gente precisaria de mais. Mais porque a cerâmica, ela não veio só para ser cerâmica, só para trazer a arte cerâmica, ela veio para tirar muita gente e ensinar uma profissão. Eu tenho alunos lá que já tiram rendas com a cerâmica, entendeu? Então, eu fico muito feliz por ser um professor que está colocando eles no campo da cerâmica. Esse curso de cerâmica não é um curso barato, sempre falo com meus alunos. A escola tem um cunho de dar esse curso gratuitamente, isso é um privilégio, tá? Porque um ceramista hoje, no meu caso, se fosse dar um curso de cerâmica para alguém hoje, eu cobraria de R$ 1.200 para frente. Não cobraria menos 8 aulas por mês, para ensinar a técnica que eu tenho, os tornos elétricos e manuais. Dei aula no acordelado também. Foi minha primeira atividade na escola de oleiros, foi dar aula no acordelado. Depois, como faltava professor de torno, eu via que as didáticas estavam muito deixando a desejar, um diretor que estava lá me viu e disse, não, você é o professor certo para o torno, você vai começar a dar aula no torno. E aí eu estou até hoje, há 23 anos, dando aula de torno e formando muitos alunos nessa área e contando um pouco da minha história na cerâmica, que eu sou da 4ª geração, isso não é pouco. Meu avô tinha olaria, eu conheci meu avô batendo barro, vitrificando, certo? Mexendo na cerâmica, tocando as peças no forno a lenha. Então, isso é uma vivência. Depois veio meu pai, meu tio, que tinha olarias também. Isso tudo passou por nós e hoje eu estou aqui. Eu digo sempre para os meus alunos, vocês hoje são a 5ª geração. Então, nós temos lá o meu bisa, que eu ando pesquisando, que ele mexia alguma coisa com cerâmica. Então, eu acredito que a nossa geração é uma geração muito profunda na cerâmica. E nós estamos uma profundidade muito... Eu poderia ficar aqui falando de muita coisa na cerâmica, certo? Então, a gente tem essa ligação, esse barro nas nossas veias. E por isso que os alunos se encantam lá na escola de oleiros, eles falam, nossa, vocês fazem com tanta facilidade, isso aqui vocês dominam com tanta facilidade. É que eu falei assim para eles, eu tenho um domínio, porque dei muito tempo, algum tempo atrás eu dei aula para cegos.
E eu, muitas vezes, eu não entendia muito como é ser cego. Então, eu colocava uma faixa nos meus olhos e montava uma peça. Eu sovava, ia para o torno, usava tudo aquilo ali como sem enxergar nada. E eu comecei a adquirir essa habilidade de entender como é que o cego sente e por que ele tem tanta habilidade. Eu tinha um aluno chamado Valmir, cego, que ele tinha uma habilidade fantástica. Eu conduzia ele até o torno, a entrada da escola, e conduzia ele até o torno, e ele fazia torno, né? E ele era totalmente cego ali na situação. E ele construía moringas como essa aqui, ó, como se fosse eu. Porque eu me fiz cego para ensinar um cego. Então eu faço uma moringa dessa sem olhar. Eu faço uma moringa dessa todinha com os olhos fechados. E isso é uma coisa que me toca muito, porque quando você fecha os olhos para fazer uma peça dessa, você coloca a sensibilidade, ela vem aflorar na ponta dos teus dedos. Você não precisa enxergar muitas vezes. Você precisa sentir. Você precisa colocar a tua emoção, o teu tato das mãos ali. Então, acho que a cerâmica, ela tem esse poder, não só de transformar uma pilota de barro numa peça em cerâmica daquela ali, como tem o poder de transformar nossas vidas. Como tem o poder de tocar em nós, tá? E nos moldar também. Entendeu? Então, agradeço vocês por esse momentozinho que eu pude falar, essa meia horinha. Então, né, Deus abençoe todos vocês por terem vindo aqui também, tá? Fico por aqui. E amanhã eles estão todos lá e nós vamos receber eles com bom café. E vão tomar, na canequinha de barro. Exponha. Boa tarde a todos. Antes de mais, para falar muito alto, muito fácil não entenderem como não vai ou grande. Então, eu estou muito contente com a vida ao longo dos anos da Rosana. Teve um simpósio em Portugal, uma atividade que nós organizámos, e foi uma enorme identidade. Esses lugares da cerâmica, lugares de barro, esse sangue na veia, eu acho que é o que todos nós estamos ligados à cerâmica. Há um amor profundo pela matéria, pelo entendimento da matéria e pelo domínio dessa matéria em qualquer coisa que nós precisamos dizer ao mundo, ou a nós próprios, a comunidade. Tenho aqui também um grande amigo, o grande Aruz, que também tem uma série de estar já muito também é um companheiro de jornada, um companheiro de muitas atividades e de muitos trabalhos em Portugal. Então, eu escolhi quatro, portanto, nós vamos começar esta ideia de cerâmicas em trânsito, a ideia de cruzar, de vestir juntos, porque na realidade o fazer juntos, e a cerâmica é uma arte que precisa de muita coordenação, desde logo do amassar, do colher do barro, do compreender da matéria, obriga a esse trabalho coletivo e esse trabalho junto. Então, podemos passar à frente. A palestra vai-se apresentar com 4 temas. O barro no caminho diz respeito aos Açores, a Ilha de Santa Maria, a Ilha do Barro. Eu penso que tem a ver com São José, provavelmente. Essa geração
há muitos anos atrás, a quarta geração, a primeira geração será talvez vinda, quem sabe, dessas ilhas. Eu vou começar por falar do barco um bocadinho, que está no nosso caminho na ilha, que está no nosso caminho desta equipa com quem trabalhar. O XL, que é um projeto que tem a ver com cultura de grande dimensão, também a relação com os netos, os oleiros que fazem peças de grande dimensão. Depois mata, que é um artístico, vai comigo com mais duas colegas minhas, com a coordenadoria de João Coaça, portanto, pessoas que estão todas ligadas ao ensino, e depois, se houver tempo, falarei do último projeto das oficinas de convento, que se chama Cerâmica do Mundo, e que foi até do doutoramento de João Coaça. Portanto, está ligado às oficinas de convento. Eu estou ligada a uma associação de Portugal que se chama Oficinas de Convento, que vocês podem ir lá espreitar, na cidade muito nova, a sul de Lisboa, a 5 km. Pode passar. Portanto, logo no caminho, há uma pesquisa feita pela Marta Castelo, pelo Pedro Fortuna, são dois professores da Faculdade de Belas Artes, um artigo, e eu, que sou amante de ilhas, e que ambos, todos, temos esse interesse das ilhas. O Pedro, o doutoramento dele também teve a ver com essa questão da ilha terceira, das ilhas atlânticas, e, portanto, este texto é o que sintetiza esta ideia de bar no caminho. O nosso objetivo era compreender o território, é a ilha que tem mais barro, era a ilha que dava barro às alarias do arquipélago, e as ilhas dos Açores foram as primeiras a ser descobertas logo em 1400 e pouco. O primeiro descobrimento foi precisamente, e a primeira povoamento foi nos Açores, que eram ilhas sem é depois, a partir dessas idas, desses ofícios que vão e que viajam, que depois vem dar, passado 200 anos do povoamento dos Açores, ao povoamento do Brasil, então, colónia portuguesa. E é nesse sentido que vêm todas as aves, conforme vieram do continente para os Açores, elas depois, é essa geração dos Açores que vem depois transmitir a África. Portanto, para mim é muito interessante estar aqui, é muito interessante conhecer, é muito interessante poder perceber onde se podem estabelecer entre a ilha de Santa Maria, por exemplo, e Portugal e aqui o Brasil. No atual caso, em São José ou em Coimbra. A ideia era criar um lugar de residências artísticas, é isso que está com o objetivo final, e, portanto, estes projetos que nós estamos a fazer o trabalho prévio para podermos vir a fazer isso. Podem passar? Esta é, nós percebemos, são as cerâmicas, esta é a cerâmica de São Bernardo, na Ilha da Terceira, que trabalha com barros da Ilha de Santa Maria, portanto, os barros vão de Santa Maria para a Ilha Terceira, e é uma cerâmica, é uma olaria que continua com muito sucesso e com muita procura. Aqui nós temos o trabalho do torno, temos alguns objetos, no caso dos potes de água, os alguidares para a comida tradicional que é feita das festas, e, portanto, das festas em que se chamam os alguidares de Alcatra, esse cozido que se faz. Por isso, a olaria não se perdeu, porque os alguidares continuam a ser peça fundamental para as festas em todas as ilhas. Pode passar. Esta questão do uso é muito importante, porque sem uso a olaria morre. Sem a necessidade dos objetos, ela morre. Aqui temos o Museu da Vila do Porto, o Núcleo de Espírito Santo, de Santo Espírito, que é uma povoação da ilha de Santa Maria. Aqui temos um talhão. Estes talhões eram usados para água, para cereais, para guardar tudo que era semente, etc.
E aqui temos essa cozinha com alguns objetos de água, um talhão, um cocarinho, depois as vasilhas mais pequenas e todos os objetos de cozinha. Pode passar. Os olvidados. Nas ilhas faziam-se também telhas, absolutamente necessário para a construção. Esta é uma imagem antiga que está no Museu de Vila Santo Espírito e também as telhas faziam-se um pouco por todas as ilhas. Mas as telhas, que era depois de tijolo, conforme de tijolo, eram com os barros mais pobres que haviam em todas as ilhas, mas, por exemplo, para as telhas era necessário também barro de Santa Maria. De Santa Maria havia o barro gordo, bom para a prática da olaria, o barro fino. As telhas também são barro fino. Não passar. Existe ainda um telheiro na ilha de São Miguel. Também faz uma peça que é para o pão, para fazer uns pães chatos de milho que se fazem na ilha de São Miguel. Portanto, esta é a ilha mais pequena, é precisamente a primeira ilha a ser descoberta. E a ilha é uma ilha de origem vulcânica, mas tem uma parte sedimentar, uma parte muito antiga. E, portanto, aqueles pontos são os pontos onde nós fizemos extração de argilas para fazer os testes. Vou passar. A importação das bolas era feita nestas formas de basalto, de pedra. Cada bola tem aproximadamente 1 quilo e os catadores do barro, as pessoas que apanhavam o barro, se juntavam junto aos barrancos, eles iam passando, tirando do barranco com uma enxadinha, fazendo com cinza no chão, eles enrolavam, era metido ali e faziam a medida. Portanto, a bola era acabada ali e cada uma daquelas tinha cerca de 1 quilo e pouco. Eram nestes barcos que todas as semanas essas argilas, a argila branca e a amarela, iam para as apovilhas para alimentar os oleiros. Pode passar. A São Miguel, na outra do campo, e para a terceira. Mas os oleiros que existem nas outras ilhas são também quase todos familiares dos oleiros de Santa Maria. É tudo família. E o material, quando foi o povoamento depois das outras ilhas, foram também oleiros que saíram dali. Então, os oleiros, em princípio, saíram da zona do Alentejo, a sul de Portugal, e de um sítio que se chama... eu vim encontrar o barreiro com o nome de Flor da Rosa. Flor da Rosa é uma população com excelente olaria, que há extinta, praticamente, tem uma escola de oleiros, e esses oleiros que vieram povoar a ilha de Santa Maria, vieram quase todos dessa zona. E deram o nome ao barreiro, o sítio onde havia mais barro, o nome da sua terra, Flor da Rosa, do Crato. E, portanto, quando nós começamos a encontrar estes pontos históricos, começamos a perceber melhor a mobilidade das pessoas e como é que as artes se desenvolvem. Estamos aqui a falar de 3 barros diferentes, o amarelo ao centro, o que eles chamam branco ali naquele extremo, e este que eles usavam precisamente para fazer juntas nas pedras para a construção das casas, que é o selão, é o que junta. É um barro mais misturado, mas que é um barro excelente para fazer estrutura também. E, portanto, a composição da olaria é com o amarelo e com o branco. Pode passar? Portanto, aqui estão as jazidas. Eles abriram agora uma estrada enorme lá, e nós tivemos as jazidas todas abertas, uma estrada que atravessa a Flor da Rosa, e, portanto, nós acabámos por ter acesso a toda esta variedade de barros e de cores. Pode passar? E o trabalho artístico começa desde logo quando nós estamos a trabalhar, não somos engenheiros, somos artistas. Estamos a fazer o trabalho de pesquisa e de análise dos materiais e de experimentação dos materiais. Nós não somos capazes de o fazer sem que essa prática nos contamine enquanto arte.
E ao partirmos os torrões, nós encontramos, desde logo, restos de raízes. Encontramos fragmentos muito antigos, restos da vegetação, coisas que ainda não são fósseis, mas podem vir a dar fósseis. E, portanto, isso é uma inspiração. Portanto, eu comecei a partir desses torrões do solão para pensar também outras formas de fazer cerâmica, de fazer objetos, fazer obra. E, portanto, aqui ao lado nós temos o solão talhado e o solão já cozido, mesmo peça cozida. Portanto, eu comecei uma prática que eu já há algum tempo venho experimentando, é em vez de modelar, talhar. Portanto, desbastar, talhar, trabalhar dessa maneira. Pode seguir? Estes são os ensaios, portanto, nós tivemos que ver as questões que têm a ver com a plasticidade, com a irregularidade, com a contração, com a resistência térmica e, portanto, foram feitos esses testes iniciais que quem apanha barro tem que fazer e quer trabalhar com ele. Chegámos à conclusão que o barro é bastante refratário, aguenta até cozer aos 1200. Estamos a falar, neste caso, de uma tipologia, o amarelo ou o cinzento. O cinzento, que eles chamam branco, tem muito ferro também. Ele cose e não cose branco. Cose branco. Mas é muito plástico, tem um grão muito fino, é quase uma bentonita, uma argila muito plástica e muito boa. Aqui é uma argila que tem imenso ferro, esta é da zona de Almagreira, lá está outra vez os nomes, não é? O Almagre, o vermelho, onde se fazia a tinta das casas, onde se pintavam as barras das casas e onde os oleiros também lavavam as peças com esse almagre para lhe dar uma cor mais vermelha e também era um englobo, não é? E dar maior polimento ao ouro. Um barro muito fino, muito plástico, ao passar. Portanto, chama-se almagreira porque tem almagre, não é? Portanto, aqui estão alguns exemplos de regar do material, depois de conformar o barro sem muito misturar e de dar uma forma, neste caso os cones, e depois como é que eu, com essa pasta mal homogeneizada, eu também posso começar a regar e no fundo produzir aquilo que eu tenho lá de solão. Das ajudas de barro, aquelas misturas todas, eu podia tirar para tudo isso, mas já estou neste momento a pensar como é que eu trabalho, como é que eu os provoco. Pode passar? E aqui começam os primeiros ensaios da modulação. Tentar fazer muito fino, tentar fazer muito delicado. E a joalharia, os objetos para uso são muito bons às vezes para essas primeiras experiências. São os restinhos dos ensaios, de repente já são uma conta. Vamos passar. E aqui os primeiros ensaios de modulação. A zona de Açores, toda a Macaronésia, tem imensos dragoeiros. Uma árvore muito antiga, fabulosa, tem um sangue vermelho, uma seda encarnada. E eu comecei, inspirada nessas árvores, a procurar esta ideia de raiz. Dragoeiro, é o Dracalena, bravo. Portanto, ela dá depois, junto com a sua resina, o sangue, mas depois podem ver melhor, dá uma resina que depois se dilui em álcool. Sangue de dragão, exatamente. Portanto, estes são os primeiros ensaios, é uma peça já com alguma dimensão, com 50 cm de altura, e portanto tentando trabalhar e fazer trabalhar a peça ainda sem uma grande preocupação, e este é feito por tal selão, não é? Aquele barro que eles usavam mais só para a arquitetura. Mas quase maravilhosamente bem. Portanto, o interesse que nós temos nesta arte não é só a matéria-prima que ela foi. É também essa questão que tem a ver com as questões conceptuais que ainda nos transportam. Portanto, por isso, estas questões simbólicas, as relações com o nascimento, com a vida, com o estar terra,
a flora botânica, o meio do mar, são tudo elementos muito interessantes e muito importantes para pensar. A paisagem rica, e por isso nós achamos que estes lugares contemplativos, estes lugares com mais tempo, eram lugares muito bons para nós podermos oferecer aos nossos alunos e também estimular para que as suas investigações possam ser nestes territórios e, portanto, também se estenda à universidade a territórios que estão periféricos. Então, agora, portanto, vão ver as terras, o que é aquele festival de cor, não é? E aquele festival de cor não é só para a cerâmica, pode ser para imensa coisa, não é? Em termos das artes. Agora vou falar de uma outra coisa que tem a ver com o XL. É um projeto que está agora a decorrer, vai inaugurar no sábado que vem no Convento de Cristo do Mar a exposição. É um projeto que envolve uma oficina de cerâmica, de talhas de talheiro em Aceiceira, que é no centro de Portugal. E eu penso que também nesta zona vieram oleiros para o Brasil. Devem ter vindo muita gente desta zona. Estamos a falar do Convento de Cristo, estamos a falar da Ordem de Cristo, estamos a falar de indivíduos que estiveram diretamente ligados com o descobrimento e com a colonização. Portanto, aqui são os objetivos, podemos passar. Portanto, são 10 escultores. Pode passar. Portanto, aqui estamos só 7. Foi a primeira reunião em que nós apresentámos as maquetes, começámos a pensar o que é que queríamos fazer. Depois de um período de 3 ou 4 sessões de trabalho junto ao oleiro para a aprendizagem do trabalho da olaria, para poder criar a partir do que foi observado. Portanto, foram feitos vários workshops com o oleiro e depois disso cada um foi chamado a fazer uma maquete e apresentar ao grupo o que é que queria fazer. Isto ainda é uma reunião em Lisboa. Pode passar? E aqui está a oficina. Portanto, o Zé Miguel, que é o dono da oficina, e o Paulo, que é a pessoa com quem ele trabalha, são 2 pessoas. Eles têm imensas encomendas. Nós aqui temos daquele lado uma peça que é uma peça muito bonita, que é uma tarefa era lá que se fazia o azeite, se exprimia o azeite. Portanto, aquela parte de baixo era para decantar e ficar as borras, assim, a da direita. E, portanto, aqui estamos a ver várias fases do processo de fazer as talhas. É trabalho a rolo, mas que é trabalho já combinado a torno e depois é junto. Eles depois também, o Zé Miguel também termina peças no torno, sempre que elas têm dimensão. O Zé Miguel faz peças com 2 metros de altura, as talhas de vinho. Este é um negócio extremamente crescente neste momento, porque estamos a falar da produção de vinho que os romanos faziam e estamos a falar de zonas classificadas e neste momento existe um desejo enorme de vinho outra vez produzido nas talhas. A vidigueira é um lugar que tem vinho da talha e, portanto, foi classificada como património mundial e isso fez disparar toda a produção das zonas. Portanto, aqui está o Zé Miguel agora já fazendo a rolo uma parte, agora a cavalo, portanto, a combinar já processos de tempo, acabar a peça no torno e pode passar. E, portanto, aqui está a passagem do aprendizado com outros. O caso do Heitor, que é um escultor, o caso da Laidina, que é uma oleira de Cabo Verde, que também trabalha a rolo, e de uma amiga minha arquiteta, que no dia em que eu fui trabalhar foi comigo e, portanto, também começaram a tentar fazer por esse processo. Eles trabalham com rolos muito grossos e muito moles e são exímios no conseguir dar forma às peças. Temos que ir, porque é um trabalho muito difícil. O Zé Miguel começou a trabalhar, diz que ergueu a sua primeira peça com 12 anos, a primeira talha. Portanto, começaram a trabalhar pequenos, tal como o Ivo nos contou, não é? Também nasciam praticamente na olaria. Pode seguir?
Aqui já estou eu e o Heitor a produzir o trabalho. Eu parti da ideia de duas talhas cortadas. Vamos já seguir para ver, pode passar. Portanto, tudo a rolo. Esta é a minha peça, essa peça chama-se Ioiô. Eu tenho um gosto muito grande por pêndulos e por esta ideia de movimento. E, portanto, esta peça é uma peça de grande dimensão, pesada, foi unida, temos que inventar as montagens e ela está caiada por dentro. Usei a cal. Eu uso muita cal no meu trabalho. Este é o Heitor Figueiredo, que trabalhou com a Rosana lá no Ninho João Par. O Heitor pegou na forma da talha. O Heitor é um escultor que tem é um tipo com um humor finíssimo. Portanto, temos aqui uma talha de vinho com a oficina na parte de cima, a oficina do oleiro, e depois este nicho que é comum às casas do Alentejano. No sítio de nicho temos um livro e um copo de vinho, um copo de vinho. Portanto, e este desafio que ele nos faz constantemente. Ele é o artista convidado na Bienal de Aveiro este ano. Ele tem uma obra notável, podem ver, Heitor Figueiredo. É lindíssimo. Ele faz peças quase pequenas, mas foi um enorme desafio esta dimensão, esta escala. Todos estes artistas nunca tinham feito trabalhos desta escala, e isso foi um enorme desafio. Portanto, estas são algumas das peças. Mais a minha sete, 8 por 8, ainda falta aqui mais duas. Pode seguir. O Heitor depois pediu ao oleiro para fazer uma talha e intervir com 10 bicas. Portanto, aqui está esta fina e unia outra vez. Portanto, temos as 10 bicas e aqui os 10 oleiros, os 10 artistas amarrados por um aro de ferro. Brincadeira. Mas, portanto, este trabalho dos artistas poderem intervir em objetos dos oleiros, em objetos dos artesãos, nos objetos úteis, para os transformarem em coisas que já não são do domínio dos objetos, mas já é o domínio da arte, é uma possibilidade riquíssima. E aqui está agora, também foi um desafio para o oleiro. Isto é no Convento de Cristo em Tomar. A fotografia não está muito boa, peço desculpa, não consegui uma melhor. Isto são talhas de azeite. São talhas de azeite que têm cerca de 300 anos. Estas talhas eram do Convento de Cristo. Embaixo tinham ali aqueles pedacinhos que eu penso que era para deitar um pouco de fogo para no inverno para poderem tirar o azeite. O azeite congela. O azeite não é congela, solidifica a gordura. E foi um desafio muito engraçado. Nós fizemos um desafio. Então, Zé Miguel, vamos fazer exposição no Convento de Cristo, inaugura agora no sábado. Ok, então tu vais fazer uma talha como aquela do azeite? Está ali daquele lado. Depois a talha está pesgada, podemos passar. Passou 2. Mas também não tem. Não. A talha está pesgada, é com 3, com a resina de cimento. Eu cera. No fundo, ele foi também para isolar as talhas de azeite e para isolar as talhas de vinho. As talhas de vinho têm que levar este dentro. Há um vinho na Grécia que se chama Retsina. Tem um sabor muito característico. Então, agora vamos falar de máscara. Eu não sei quanto tempo tenho. Está no ponto? Bom. Então, pronto. Então, vamos falar de Mater. Mater é um projeto que começou, foi da curadoria de João Roça, foi meu aluno também, trabalha nas oficinas do Convento. Eu aqui por baixo temos aqui embaixo está um link para o PDF do catálogo.
Portanto, quem depois quiser aceder aos materiais, já atrás havia vídeos, várias coisas. Portanto, eu penso que eu depois posso mandar para a Ayanara e a Ayanara mandar para toda a gente os links que, no fundo, fazem com que vocês possam aceder a mais informação. Há um vídeo lindíssimo dos oleiros em Santa Maria, que vale a pena ver, que tem imensa informação histórica, mas que é um vídeo que leva, um filme que leva bastante tempo ainda. Aqui temos o catálogo e, portanto, aqui também está esta dimensão subtil, esta relação entre a relação entre o seco da terra e a germinação e a água. Portanto, o meu trabalho, o trabalho da Marta, o trabalho da Maia, tem muito a ver com as questões ambientais. A Maia nasceu e cresceu no Alentejo, é de origem alemã, mas nasceu no Alentejo e tem um trabalho muito de ativismo ligado às questões da água, ligada à defesa do meio ambiente, etc. E eu vivo também num contexto de... Vivo também no meio do campo, no montado, e, portanto, o meu trabalho chamou-se, é uma exposição coletiva, sob o nome Mater, mas cada uma de nós desenvolveu um projeto próprio, sendo que o que faz a Mater são as nossas conexões e as nossas ligações. Mas depois os trabalhos são, no fundo, como se fossem 3 exposições individuais debaixo do chapéu Mater, a ideia de Mater, a ideia de origem. O expulso, o espelho do oceano, é aquele lugar que acontece durante um mês ou 2 do ano, depois das grandes chuvas. É uma cisterna que fica cheia de água até cá acima, em fevereiro, março, em março, abril. Este é o forno onde eu fiz os tijolos e aquela é o ramo espelha, é o espelho de ferro. Vamos passar? Portanto, estas são fotografias que estavam numa das paredes. Portanto, o pêndulo, eu tenho muitas coisas que envolvem a água, envolve a terra crua, envolve a cerâmica de baixa temperatura e portanto, esta ideia de sequência pendular. Nós tínhamos um edifício que tinha 2 andares e, portanto, a entrada rompia aos 2 andares e eu fui fazer uma peça com esse tipo. Pela primeira vez, eu só saliento, eu acabei por introduzir uma contadora, porque interessou que a água que escorria da peça do meio pudesse gotejar em torno do ouro. E essa relação metafórica entre o ouro e a água, o ouro e a terra, estava presente. Podes passar? Aqui estão os tais espelhos, o espelho do céu, já na exposição, eu tinha uma enorme redoma de vidro, até acima, e estávamos num jardim, e tínhamos árvores enormes, portanto, ela espelhava, e, portanto, ali a terra crua e a peça que recebe. Pode seguir, tem essa relação entre o fundo e o céu. Portanto, estes tijolos foram feitos naquele espaço do forno e foram feitos com a terra do lugar, com a terra da quinta, onde eu habito, no montado. E eu julguei precisamente quando nós fizemos uma jornada lá para fazer um forno à inglesa, para homenagear o oleiro que nos ensinou, o mestre do filheiro, Bernardino. Eu, quando fizemos a viragem das peças, elas tinham calcado o chão onde estávamos a fazer. E, portanto, cada peça, cada vageta tinha uma pequena paisagem com a textura, como se fosse um fóssil, as sementes, a água, etc. E, portanto, a operação aqui artística tem a ver com o virar, o que é liso e plano para baixo, para o chão, cimento, e deixar aquelas micropaisagens, aqueles pequenos relevos naquele quadrado. Então, a peça acabou por ganhar em terra crua. A mestra do filheiro veio fazer
as tijoleiras lá no lugar. E quando nós apanhámos o barro, havia imensos coelhos. Coelhos é uma planta é uma menta que se usa para a sopa de caçação. E havia em cima do barro, no barreiro estava cheio de coelhos. Então apanhei uma braçada. Coelhos de arte faz-se disto, destes acasos todos. Eu uso em outras obras muito a questão da germinação. Já não é uma novidade no meu trabalho. Mas aqui eu voltei a fazê-la desta maneira. As plantas estavam todas pequeninas e então tivemos que continuar a inventar a obra, criando uma rega gota a gota para que as plantas se aguentassem por 3 meses no lugar. E, portanto, cada tijoleira ganhou um botejar e uma planta com o seu local. E isto para mim foi um processo muito bonito de criação e de amenidade. Pode seguir? Portanto, eu estou ali a falar do cru e do cozido. Portanto, do cru que fixa e esteriliza completamente e vinca o lugar. Portanto, a cerâmica é estéril, não é? Só não é estéril depois, se nós tivermos muito tempo, ela também ganha musgo, etc. Não é? Também ganha plantas, mas o que nós fazemos é matar tudo que é vida quando cozemos. Mas o que eu queria era jogar com essa relação entre a vida e a morte, a terra fértil e a terra. Portanto, isto já é no fim da exposição. Portanto, todos os dias tinha que se fazer a regra gota a gota, várias vezes por dia. Porque, no fundo, nós tínhamos muito pouca terra, não é? Pode seguir. Esta é a peça da Marta Castelo. A Marta Castelo trabalha muito com tijolos. Ela foi formada e trabalhou muito enquanto aluna e depois enquanto professora no Colégio da Marta Castelo. O Carlos também trabalhou muito com tijolos, nesse lugar. E, portanto, a Marta continua até hoje a ter como forma base a questão a ideia de construção e o tijolo como módulo para as diferentes construções que ela faz. Portanto, ela parte o caso do tijolo, ela investigou muito sobre a Suméria, sobre os romanos, sobre a construção, sobre a ideia de construção. Ela partiu de prédios em construção em Lisboa, urbanos, mas depois ela começa a fazer uma investigação para trás e o facto dela conviver neste espaço, de aprender neste espaço, num telheiro, de fazer tijolos, dessa relação muito bruta, vai fazer com que toda uma série de relações ela se venha a estabelecer. Portanto, esta é a peça primeira da exposição, que tem a ver com a escrita cuneiforme dos sumérios, mas que não é uma alusão a, mas é o desviar, trabalha com a corda para o livro. E, portanto, a escrita, aquele vestígio, parece uma escrita. No fundo, é partir da ideia que o nosso gesto é ele, configura ele uma escrita. E, portanto, ela joga com essa relação. E, portanto, esta ideia dos canais, da água, das ideias das construções, é a exposição que é toda ligada e, portanto, aqui ela depois construiu com terra crua e encheu de água. Aqui, esta terra branca à volta é uma argila muito gorda, a argila reteia a água, e a outra é a argila de tijolo que não se derrete. E, portanto, ela tem tirado muito partido dessas relações da matéria. Pode passar. E esta é a construção. Portanto, lá ao fundo temos aquela peça, aquele fragmento que eu mostrei agora, e depois ela combina com esta ideia de obeliscos, daquilo que são os marcos na cidade, que são as coisas monumentais. Portanto, ela toda a exposição, todo o trabalho dela foi esta instalação e que ela designa como escrita na cidade. Podem passar? E este é o trabalho da Maia. Este trabalho que aqui está é muito feito com restos, com o fundo de uma barragem que ficou seca. A barragem de Santa Clara, que tem água. Num verão muito seco, tem sido um problema por causa tem dado muitos problemas na região. As pessoas estão à agricultura intensiva, não é? Mirtilos e tudo mais que por aí vem, abacates, coisas assim,
utilizam muita água, não pertencem à nossa cultura e que têm vindo a gastar a água toda, porque nós temos um território também seco, não é? O Val a sul tem muitos problemas de água. Esta instalação que aqui está é feita com os restos do fundo da barragem. E todo o resto, portanto, ela depois trabalha muito com as argilas, aqueles panos, a imagem é muito boa, mas depois vocês podem ver no catálogo melhor. Portanto, no fundo, o submerso, a ideia de submerso, é a ideia da festa. Podemos passar, depois trabalha muito com tecidos, portanto, com os arcos de celebração de festa. Ela trabalha muito a partir de mastros de festa. Está em todas as tradições, um lugar de celebração. Ela tem um trabalho muito interessante, é muito jovem, tem 30 anos, pode passar. E, portanto, aqui nós temos o filmmaker, que eu aconselho a ver o livro lá em cima, e depois até o Tormenta Marta Castelo, onde se pode ver melhor isto, e depois o filme da Terra ao Habitar. É um filme que foi feito para apresentar num congresso da Academia Internacional de Cerâmica e que fala precisamente desta experiência de fazer os tijolos. É um filme de 5 minutos que eu também aconselhava a ver para perceber. É de lá que vieram as minhas largetas, desse trabalho coletivo. A Terra, História da Cerâmica. No episódio 2, sou eu e a Maia, esta era falarmos do nosso trabalho. É muito fácil aceder, mas nós estamos no 2, mas eles são 8 episódios. Quem quiser conhecer mais da cerâmica portuguesa, pode ir correndo os 8 episódios, eles são 30 minutos, é muito agradável de ver. Podem passar. E agora eu vou passar muito rapidamente. Aqui também vocês podem ver melhor. Esta é a experiência, vamos passar assim rapidamente. Os deuses da terra, a cultura do ar, da Índia. Pode passar. É o da Vaianar. E depois, portanto, aqui temos as formas do fogo, a escultura cerâmica de grande dimensão. Pode passar. E, portanto, aqui está na Índia, o João, aquele indivíduo que está do lado de cá, que eu queria primeiro para conhecer, relaxa. E os mestres indianos que vieram fazer a residência às oficinas de convento. Este processo está tudo muito bem documentado nas oficinas de convento. São os 3 mestres na sala de capítulo do convento de São Francisco. E, portanto, podem ver 61, 37 e 2000. 2000 é engenheiro químico. Já fez mais de 1000 cavalos. Tem percebido? Tem 25 anos, acho que é ou 26. E agora podemos ir passando. Isto é um dos processos de costura dos cavalos, em cilindro, eles usam muito o coco, a linhaça do coco, não é? E aqui está. Estes homens trabalharam, estas esculturas são feitas num mês. Eles tiveram imensas, fez 3 formas. Portanto, aqui podem ver a técnica. Aqui, em relação a ela, Marta Castelo, eu um dia a trabalhar com eles, tentando fazer uma cabeça, aprendendo a técnica. Aqui estão as peças já a secar, cá fora. Ali são os babies, são peças líquidas, as mulheres encomendam um baby para pôr nos altares, onde nós vimos, para essas esculturas são feitas e eles não deixam de produzir, porque todos os anos eles têm que renovar tecidos ao Deus e à mãe. E esta é a escultura lá, cortou o pedaço, com manta, esta área, é aquela manta corta na Maria, corta fogo. Foi tudo feito no convento, portanto, caso imaginem o susto que aquilo andou ali também, mas correu perfeitamente bem, porque este
modo de fazer forno é fantástico. Não teve problema nenhum. Portanto, sem 4 bocas, ali vinhas por embaixo, em cima são os fornos na Índia. Estas são imagens tiradas da tese de doutoramento da Índia, da tese de doutoramento do João. É um capítulo só sobre a Índia. Ele fez isso logo no primeiro ano de doutoramento. Foi à Índia, esteve lá cerca de 2 meses e trabalhou com estas pessoas. E, portanto, eles aqui reproduziram o mesmo tipo de forno que é feito lá na Índia. Só que com os tijolos seria mais fácil que eram só esperados. As peças atingiram, ali estão os beiros já cozidos. Estas figuras que estão aqui ao pé das cabeças de cavalo são figuras que eu pôr em cima das casas para afastar os maus espíritos. Tudo tem um sentido. Ali está, vocês vão ver a dimensão deste cavalo. Os cavalos são usados para abençoar os colheitas. São ofrendas para propiciar a colheita. E ali está, este é um trabalho. Ali estão os babies ao lado de Yagnar, os cães, os animais. Eles fizeram imensos bichos, tem ali o elefante. Foi um trabalho lindíssimo. Portanto, um mês. Isto foi tudo um mês. Um espaço pequeníssimo de sala de cultura. E aqui está o trabalho da Liliana Velho, que trabalhou paralelamente num outro espaço, em contato com eles, e criou uma série de objetos votivos, de objetos que têm a ver com essa maneira, esse propiciar, mas, portanto, são objetos pequenos. No fundo, a arte também é o que está sempre a propiciar. Pode seguir, e, portanto, aqui estão os tais lugares das ofrendas, os tais deuses, pois estes, portanto, uma quantidade enorme de figuras para propiciar diferentes pedidos. E ali está a ideia de voltar à Terra. Ao fim, foi uma única. Elas vão ficando completamente degradadas. Celebrar a vida. Obrigada. Pode voltar na outra, a maior. Não, a outra. Uma inteira, né? Bom, me chamo Carlos Camargo, né? Sou da URGS, formação foi dada para aprender, sou engenheiro hoje, sempre tive assim. Sou na engenharia da USP, depois fazer cerâmica em ateliê, como vários vocês começam, assim, porque eu gostei do barro, uma história engraçada, eu comecei há 30 anos, fui em São Paulo, era criado em Campinas. A mãe tinha um curso de cerâmica, tinha deixado de ver a mãe levou o filho de 30 anos para acompanhar na aula de cerâmica. Não tem que sair, dá um barro aí, tem que ficar aqui, não faz nada. E depois nunca mais parei de mexer com barro, claro nisso. Ela vai crescendo e os pontos altos dessa história. Eu ter conhecido essa pessoa maravilhosa, Virgínia, que eu fiz o pós-doutorado para lá em Portugal. Uma pessoa que usa o conhecimento que ela tem, a propriedade, a paixão, mas mais ainda a maneira de agregar as pessoas, né? Conheci a Rosana antes, a gente se conhece antes pelo trabalho de outra pessoa, né? E a Rosana vendo o trabalho que ela faz e várias outras pessoas. Mas a Virgínia tem uma outra coisa que me aparece aqui, e não é só isso, ela desculpa se ela ficar emocionada, assim, mas ela e o querido Vasco Prado, que é o marido dela, fizeram uma utopia impressionante. Eu vou contar uma história que não é verdade, porque eu não sei o que é, mas mais ou menos assim. Mas é a ideia da força única. Então, querido,
E é assim, após a Revolução dos Escravos, né, o Vasco trabalhou na guerra das colônias, né, eles de alguma maneira foram para a cidade nesse momento mesmo. E tudo que acontece aí vem do fruto dessa paixão dos dois, de fazer acontecer, por exemplo, em termos comunitários, desde a parte da oficina da criança, estão fazendo essa maravilha. E do Vasco especial é uma pessoa, né? Né? Eu nunca esqueço de ligar também na casa dela e de repente o Vasco começou a falar, começou a cozinhar para gente, começou a falar dos sabores, dos sabores, dos temperos, né? E aquele homem se iluminou. Né? E eu acho que assim, e a minha última relação com a Virgínia foi em 2007, essa idade, né? Tanto em 2017, quando eu fui lá para a residência, a Virgínia tinha mudado de uma quinta. A Virgínia sempre faz pequenas gramas, com alta temperatura. E é coisa engraçada, a primeira coisa que ela fez foi procurar, como que tinha barro naquela cozinha. Começou a cozinhar com o que ela tinha, naquela não tinha nada, então ela queimava no. Se chamava aquilo na salamandra. Aqui chama salamandra também, né? A salamandra é aquela coisa de ver que peças se faz naquele barro, que a potência é uma salamandra, que serve também para. Isso foi tão importante que ficou preto. Eu sou especialista de saco. Sou especialista de saco. Sou especialista de saco. Tem vários de vocês, cara. Hoje em dia é mais difícil, mas naquela época, 40 anos atrás, eu tinha muito de saco. Não tinha dinheiro, senão a gente ia na varia, pegava, estudava, até que um dia, torneando, né? Emprego para tudo. Mas é essa paixão que ficou guardada, essa experiência que foi muito que reformular a minha saúde, e a primeira coisa sair da cinza, no meio da pandemia. Né? Alguns ficaram 2 anos, eu lembro que fez da Virgínia, eu fui atrás de ver como é que se pode agir no meu barro, na obra, fiquei numa lareira, né? E dentro do projeto de luta, foi usado como um balde de luta, ele aquele virou um balde que exatamente um balde que está no lado do campo. E possibilitou, na verdade, a gente fazer uma reserva. Tudo isso está no meu site de projeto de extensão, que é o IFA. A Tanica, faço isso você vai achá-la. E tem toda a produção que eu fiz no IFA. Não a minha questão relacionada à escola. Mas aí veio o segundo momento que ninguém esperava, né? Depois a gente estava começando a sair da pandemia, fazer até 22, né? Eu estava pagado, eu estava pagando dinheiro, estava como eu disse, o Galinho estava assim, totalmente inassociado, né? E aí, em maio, há um ano atrás, mais ou menos, acho que foi dia 1º de maio, temos que acompanhado, veio a grande enchente de Porto Alegre. Gente, graças à prefeitura, né? Tem a questão climática, mas graças à prefeitura, a gente tinha tido um grande evento já que as comportas não tinham. Portanto, Porto Alegre é uma cidade, centro histórico, uma cidade que foi aterrada, né? Foi aterrada para ocupar. E aí teve um volume de chuva muito grande durante vários dias, as comportas já tinham vazado em setembro, novembro, por aí. E dessa vez, em maio, explodiu, estourou uma comporta e a coisa foi o centro da cidade foi mais ou menos alagado sobre 1,5 metro de água. Vários alunos nossos perderam tudo, 200 pessoas morreram. Artistas perderam a TV, as pessoas perderam as casas, comunidades todas foram morar, tipo, dentro do Unicinos, né? Na Ubra, por exemplo, lá, é que, sei lá, tinha 3.000, 4.000 pessoas morando em 20 mil. Foi uma coisa bem absurda. Mesmo que ele conseguisse escapar da casa, quando morava no segundo andar, né? Em queda, nos amigos nossos, depois que puderam voltar depois de 2 meses, contentes que não tinha fugido nada, quando chegaram na casa, as paredes e os pés eram totalmente pretos. Imagina isso.
Essa é uma imagem, uma fotografia minha, que diz bem do que é isso. Assim. Ela já está espelhada aqui, né? O que foi feito? O Guaíba veio, a prefeitura, as comportas não aguentaram, porque não tinha manutenção. Talvez não aguentasse também, esse tipo. E aí dá para sentir o que é o nível de despreparo, né? De gambiarra, né? Aí em setembro eles tinham colocado um monte de saquinho de areia para não passar. Mas agora foi essa coisa aí, absurda. E aí o que aconteceu? E aí eu comecei a. Foi uma loucura na cidade, a gente ajudava meu filho. Aí eu dando corpo a corpo, com dinheiro, comprando coisas. E aí eu até entrei numa oficina, uma marcenaria solidária lá, fazendo rodo de madeira para poder puxar o rodo de um lado era de madeira, que puxava o barro pesado, do outro lado tinha um EVA que limpava. Assim. No Geminiana, já comecei a fazer esse projeto com eles de criar uma cama, que virava sofá, que virava cafeteira, mas só que aí os caras eram meio articulados, porque assim, a coisa começou a funcionar bem, né? Mas aí eu lembrei, poxa, tem um ateliê, né? São 2 meses sem. Aí a gente foi para o ateliê e começamos a fazer um projeto que chama Uma Mesa para Você. Eu vou contar aqui em termos bem rápidos. É legal ler os depoimentos deles. A gente começou a pegar o espaço do ateliê para produzir utilitários para as pessoas que fazerem. Foi aqui atrás de algumas artistas, a Rosminha, a Luísa, a Agnes doaram argila, aquelas argilas, sabe, que tem os campos do ateliê, que ninguém nunca recicla. Então eu peguei um monte no meu carro. E os alunos que estavam assim, todo tipo de alunos, alguns alunos que não tinham nem onde morar mais, iam lá para a gente montou esse projeto. Pode passar, que está no link aí. Eu fico até emocionado. E essa também, acho que esse é. Pode clicar no link aí em cima de uma azul. Tá. Esse aqui é o site do Nica. Quem já pode baixar. Não, deixa um pouquinho para baixo. Deixa aparecer a barra em cima. Aí. O site do Nica, quem não conhece, é uma versão mais atualizada, agora não. É um outro olhar do Tudo Lacado, que eu criei em 2008. Trabalho no texto lá. O Lacado, mais do que informação, é mostrar a maneira como a gente trabalha com a cerâmica, como é que tem essas coisas, vários projetos, né? Tem o laboratório de porcelana, tem várias coisas. E aqui na parte do ateliê, eu tenho a parte da oficina remota de educação. Tá? E o projeto Uma Mesa para Você, que a gente criou, na verdade, o que foi? Uma coisa muito simples. Parte de umas ideias meio. Qual a dificuldade de trabalhar com ateliê cerâmica, com muita gente, tem que guardar os objetos, trabalhar na prateleira, né? Aí você faz uma aula, põe no bloco, fica lá e vai para você ter uns treinos, prateleira e vem trabalhando. Né? E aí eu pensei na ideia assim, não, vamos fazer realmente coletivamente tudo. Eu vim para trabalhar no ateliê, modelava uma peça, alguns outros pessoas, outros nunca trabalhavam, modelava a peça e fui na prateleira. Um dia, o outro pegava aquela peça, faz, às vezes não dava, às vezes você dava um tamanho na sua peça, ela prontinha, ela ficou no mesmo dia, né? E o outro pegava, achava que não estava bom, tirava as coisas, né? E aí o outro pegava no outro dia, pintava com borda, aquela peça que escolhia, e o outro com esmalte dentro, e aí eles botavam dentro até acabava. E quando acabava esse trabalho, então a gente fazia uma sacola e depois distribuía para as pessoas que perderam as coisas. E o bacana, assim, não só a coisa de doar, né? Mas também muitas pessoas se sentiram de novo pertencentes a coisa pelo fato de estar ali fazendo objetos do outro para si próprio. Né? É uma ideia simples, né? Acho que Deus também muito da Virgínia, que vai aparecer a coisa da cerâmica pensada, contemporânea, bonita, tem muito essa coisa que é o contato. Né? E as peças que foram produzidas é engraçado, assim, eu não gostava muito delas. Né? A minha visão, uma visão bem. E ali saíram umas peças assim, muito peças rústicas, falando história. Agora estou com esse projeto continuando pensando de uma forma mais cara, para funcionar, para mais, que pode ser mais. Aí eu vou pensar as
agora eu tenho que sacar que essas peças aqui são muito melhores do que as novas. Parece que cada peça ali, uma coisa que eu dei por ter uma formação, assim, eu vou ter isso, mais minimalista, do lado do futuro, né? Então, uma coisa, né? E agora eu comecei a aprender essa coisa que tem o gesto, que ele tem uma emoção, tem uma peça que a pessoa, é uma canetinha pequena, talvez cada 10 ml de café, vaso para o lado, mas é uma peça que uma pessoa que nunca trabalhou, eu fiz aquela peça para ser. Ela tem uma alegria em oferecer para o outro mais, necessariamente ideia, uma alegria, é quase uma conversação, um roteiro, né? Então, pode descer um pouquinho, o foco não melhora, né? Depois eu vou ler. Vou melhorar o foco, né? Pode descendo, pode descendo também. Pode subindo, né? Se for em casa, sempre coloca atrás, pode subir. Pode ir olhando para baixo. Pode subir, tá? Você mostra as imagens. Você vai pagar um pouquinho, não, eu acho que tem todo tipo de forma que depende do aluno, né? Mas é barro reciclado, coisa assim, e dependendo de onde vem o barro da ateliê, é muito bacana. Aí você pega um barro colorido, é barro colorido, né? Mas tem essa coisa assim do. Eu sei, eu acho meio mágico. O meu projeto era assim, uma mesa para você, você peça que a pessoa pensou a primeira vez, você está sempre mudando, até que ela acabava. Então, isso que eu acho bacana, sabe? A pessoa faz uma peça, depois que você vai ter outro dia, aparece um desenho que você imaginou, né? Oi, vou comprar, tá? Pode seguir mais para frente. Peças feitas por crianças, feitas por idosos, feitas por pessoas de vários cursos, né? Também, bota aqui aqui embaixo. Também tem uma coisa que eu tenho pensado ultimamente com os multiplicadores de si, sabe? A gente perdeu muito nessa relação, muito não criticando todo, né? Como os produtos vêm, começam a impedir os filhos de fazerem as peças redondas embaixo. São coisas assim, ou de teatro, trabalhar com isso para fazer peças de mesa, né? Peças retas, peças de todo o trabalho que é feito, ele é arredondado, porque ele é um objeto prático do corpo, você pode usar pela mão ou pelo corpo da terra, ele ali é corpo. Então essas peças assim, tipo esse copinho do lado assim, que é meio a boca toda pequenininha, né? É um copinho que não vai dizer que eu sou o filho de Jesus. Você vai tomar ele, você tem que prestar atenção em como você tomou, senão você vai escorrer aqui. E não passar o esmalte na boca do copo, sabe? Porque tem que grudar nessa boca. Você está dizendo que está com você. Uma coisa que a gente foi feito muita cerâmica de arte, muita coisa, né? Na coisa da pandemia eu comecei a enviar, né? Olhar para trás no sentido, né? Olhar para trás, né? E essa coisa que a cerâmica é o primeiro objeto que você vai ele tem que te dizer alguma coisa, não te deixar aquela perfeição que cria essa ideia do ato automático, você nem sabe como é. Então, assim, tipo, por exemplo, você tem a alça, eu tenho uma alça que eu fiz no pensamento, mas eu fiz da torta para cá, porque esteticamente eu gostei. Toda vez que eu vou tomar café com ela, tem uns estudos, eu gosto, mas é esquisito, ela lembra que eu não sou canhoto, então pega assim, meio difícil de tomar ela assim, né? Pode seguir, por favor. Né? Agora eu vou ler os depoimentos aqui, aí você pode subir e parar enquanto eu dou uma.
Receber as peças de uma mesa para você foi um acalento. Muitos atos de solidariedade foram necessários em meio ao momento em que eu e minha família estávamos passando. Ver toda a nossa história revirada em meio a destroços de imóveis e muita lama foi difícil. E mais difícil ainda foi tentar achar utilitários que pudessem ser revividos. No meio da lama, tudo parece lixo. Acho que é uma experiência que não dá para explicar direito em palavras. Assim começou a nossa procura por itens de cozinha, móveis, eletrodomésticos e tudo que um lar precisa. Nesse momento que recebemos cumbucas, xícaras, canecas e pratinhos, que não só nos auxiliaram na reposição de peças essenciais para o dia a dia, mas também carregados de personalidade, sanar um pouco de tudo que perdemos. E lembro da importância de termos pessoas boas ao nosso redor. Estamos muito agradecidos, e foi muito especial as peças eram lindas. Rafaela Marques Garcia. Pode subir agora. Agora a Andressa. E a Andressa está recebendo a nossa monitora voluntária. A Andressa também trabalhou no ateliê, então assim, foi importante para ela vir se reunir. A cerâmica foi uma vez muito engraçada, assim, barro, né? E foi um momento também de estar com essa sentido próprio, né? Não imaginar que alunos nossos que ficaram 2 meses morando com pastorofia, com a briga de parceria, e não colchão junto com todo mundo. Sem expectativa para onde voltar, sem expectativa. Participar desse projeto teve um significado muito profundo para mim. Pouco tempo antes, eu e meu filho pequeno havíamos perdido tudo na enchente. Passar por uma situação tão dolorosa, enfrentando a insegurança e o medo todos os dias, foi uma experiência que marcou nossa vida de uma forma que é difícil colocar em palavras. Receber as peças doadas foi algo que ultrapassou o material. E como receber um pouco de esperança, um gesto que dizia: vocês não estão sozinhos. E mesmo diante de tanta dor, escolhi me envolver como voluntária nas ações de extensão do projeto. Trabalhar junto às outras pessoas, entre cafés e lanchinhos e conversas, foi algo que me trouxe de volta uma sensação de pertencimento. Mais do que isso, o acolhimento que ofereceram ao meu filho foi algo que nunca vou esquecer. Em meio ao trabalho e às tarefas, ele encontrou carinho, risadas, braços abertos. Encontrou mesmo tão jovem um espaço onde a cabecinha dele, tão cheia de medos e dúvidas, pôde se aquietar e respirar. Sou profundamente grata a todos os que estiveram presentes, que acolheram minha família sem julgamento, apenas com afeto e generosidade. Esse período que poderia ter sido apenas de dor se transformou também em uma vivência de amor, solidariedade e reconstrução. Pode subir, mais. Trabalhar na pequena escola da criança, eu trabalhou com 80 jovens, oficina lá, todos os anos, que fizeram esse projeto, mas também no final, isso foi muito bom. Pelo aspecto, cobraram o projeto comigo, né, fácil, aquelas perguntas, né? Muito engraçado. A coordenadora lá, como é que foi fundada a escola? Dois extremos bem bacanas. Na verdade, a ideia de apresentar aqui também é uma proposta bem convite, sabe? É uma ação que a gente poderia replicar por outros lugares. Essa questão da gente estar produzindo cerâmica para doar para as pessoas. Né? Precisa emocionalmente, pode ser. E depende de cada região, também depende das relações que cada um tem. Mas principalmente essa maneira de apegar a posse de uma peça e poder botar é uma coisa tão bonita, né? É muito participar de uma peça que não é mais sua, né? Mas não é uma ação, não é tipo assim, vamos fazer uma coisa e depois vamos olhar, mas essa peça faz tudo. Não, é uma prática.
tem uma peça que foi lá, outro pé continua e vai mudando, não reconhece. Depois ele tem um outro sentido. E talvez como uma forma orgânica e livre, né, de não definir uma funcionalidade, digamos assim, um valor de funcionalidade, que sempre funciona, então pequena argila, quando a gente vai tomar a primeira coisa, vai tomar um chá de hoje, né? Vai pegar uma argila bem mole, fazer uma composição, botar um chá, eles fizeram um vídeo, né? Botar um chá e tomar. Porque a argila, enquanto não está úmida, ela funciona. Eu tenho um vídeo lá, tomar. Primeiro bolinha é meio mesmo, né? Segundo já tem aqui, né? Então, o convite para que a gente possa ter, ou replicar, ou fazer uma grande rede, ter uma rede maior, assim. Eu acho que é uma coisa bem. Eu acho que isso é uma ideia que não vem de mim, vem de várias experiências marcadas na gente. Então, Massá, lá nós, a Virgínia, quase 1.500 tijolos de adobe, mais de 70 pessoas cantando fado, né? Cantando fado, pisando, você tem que perceber que é o controle que a gente tem, só funciona enquanto a gente possibilita que as pessoas trabalhem, façam. Então, cada um faz esse jogo. São 70 pessoas, aí tem gente que faz assim, treinamento, tem tudo, né? Mas é esse o convite que está aqui a minha várias companhias muito tempo, entendeu? Trabalho muito tempo. E aí nas próximas José, né? Aprendi os vídeos que eu achei na internet, né? A Isabel também tem que ser lá no fim, né? Lá não. Acho que é lá. Ah, foi no. Não me fui para lá, deve ter sido em 2002. Então é isso. Eu vou pedir para a Virgínia e o Calixto comporem a mesa aqui. E obrigada pela partilha das pesquisas e um pouco da biografia da vida de vocês. Poderia acender a luz aqui para nós, Maria? Obrigada. Então, agora a gente abre para perguntas, conversas. E aí a gente tem esse tempinho, então, para trocar um pouquinho mais. Se alguém quiser vir aqui fazer a pergunta e usar o microfone também, pode ficar à vontade. Oi. Boa tarde. Essa relação ela pode ser mais explorada, não só no meio acadêmico, como também no meio de ensino, básico, escola, direito, própria. Como a gente pode podemos apropriar mais disso, que a gente possa ter como resultado.
Não, a primeira coisa importante assim, que a gente não tem uma receita, né? É uma coisa que depende da história de cada um vai perceber as suas relações, né? E os momentos que essas relações acontecem, né? Comigo ela acontece sim, acho que tem uma parte que é o que você vai aprendendo em geral, mas tem o que se te incomoda e tem também as empatias, né? E também as situações, acho que de pânico, né? Que a gente precisa reformular, acontecer, fazer acontecer alguma coisa, porque senão você vai pro buraco. E para mim isso aconteceu muito na pandemia, assim, a maneira, acho que eu resisti à pandemia foi, assim, 4, 5 meses, eu e meu bolsista, cada um no canto, reformulando um site inteiro, e eu gosto de fazer as coisas, né? E ali começou com umas coisas muito simples, que aí você talvez sensível, tem toda uma bagagem, você está atento, né? Mas é principalmente pegar o barro a cerâmica do barro ao fogo, sabe? A etapa inteira dela, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que pegou muito forte assim, então não tinha como, ninguém tinha barro para trabalhar. Então eu falei, não, você vai lá, pega o barro, a gente começava a lavar o barro, lavava, e de repente, sei lá, de 30 quilos de um balde de 30 litros de barro, e você retirava ali 500 gramas de argila, de algo argiloso, né? Mas é que sempre dá para você modelar, pegando a técnica. A primeira coisa que pegou, também é uma gratidão muito você tem o viés da cultura popular. Na pandemia também eu acabei entrando em contato por vídeos, quando chegaram em mim, e tem assim uma dívida muito grande com alguns vídeos que caíram na minha mão, e de pessoas que se me marcaram aqui profundamente aqui dentro, mas na minha mão eu passei a modelar totalmente diferente. A Dona Cadu. Na hora que eu vi o vídeo da Dona Cadu modelando, hoje em dia meus alunos fazem na mão, fazem peça grande no primeiro dia, fazem panela, queimam tudo. Mas aquela maneira de modelar daquele jeito, de entender aquelas coisas assim, da raiz do samba, né? E outra, apesar que não, mas é também uma paixão, é legal que né? É o mestre Nardo, né? Trabalha com as ocarinas, né? Na pandemia foi ótimo, porque não queria queimar nada, mas a ocarina funciona, a tela desmanchada, quando você babar nela, ainda funciona, né? E nessa de coletar o barro, a Vigo, uma orientanda minha, olha, foi uma coisa muito bonita, eu aprendi que ela lembrou que perto de uma região lá onde tinha uma ocupação que foi tirada na marra, né, para construir um viaduto, inclusive para construir um piscinão. Olha que loucura, tiraram toda uma comunidade, iam chegar, veio a polícia, veio a reta escavadeira, arrancou tudo, limpou tudo aquilo lá, e aí choveu bastante, muito tempo, então a lama foi toda, caiu no canto, e ela foi lá, depois secou, ela foi lá e pegou, aquela lama tinha argila pronta ali, o baguá prontinho para trabalhar. E ela modelou uma pecinha. Aí a primeira coisa é isso, assim. Qual o valor social e político que tem o barro que você usa? Porque esse tipo, não é qualquer barro, assim. Mesmo o barro de Palhoça, que ainda vem em saco para muita gente, né? Hoje eu conheci Renato, filho do Martins, então é uma história que tem ali, né? E aí tem essas relações que você vai construindo, a maneira, mas eu acho legal você saber de onde vem o barro, mas essa coisa de imaginar para onde vai a peça, sabe também, sabe? Estou fazendo isso para quê? Qual que é o momento de congregação e a festa, né? A Gina sempre é a festa, só que já muitas vezes a gente trabalha na ateliê junto, conversando, fofoca, é a festa, mas a festa nunca é junta, né? Cada um fazendo a sua, admirando. Mas essa coisa da coisa, é uma ideia tão simples assim. Uma coisa simples que a gente acaba esquecendo, assim. Mas eu acho que tem muito a ver com a história de cada um das relações, né? Lógico, nada disso eu fui atrás. Deu certo com a casa da criança, porque a Laura, por exemplo, estava ali, o marido dela trabalha como município. Então, se aproveita esses ganchos que eles estão aí. Eles acontecem, né? Eu gostei imenso de ouvir o Carusto e ficou muito esta experiência numa situação de grande crise, não é? Também achei muito interessante como o que referiu, isto de pegar as coisas na ideia da, da argila que cura, do barro que cura. E, no fundo, o Carusto vai falar muito disso
como é que numa situação de catástrofe a arte e a matéria primeira da arte, talvez, pode criar essas condições para reunir o que está no caos e centrar as pessoas. Para mim, a olaria, seja ela de torno, feita no torno, seja ela feita a rolo, é uma coisa que cria um centro, nos centra, nos reúne. Eu tenho sempre essa ideia que é a relação com o barro e a relação, por exemplo, com a olaria, ter uma coisa em círculo, redondo, circulando em torno de um vazio, ou criando um vazio e depois abrindo. Essa concentração do fazer da olaria obriga a um centramento do sujeito. E, portanto, nesse sentido, e porque é uma atividade muito silenciosa e que se pode realmente fazer sem ver, é muito tátil. Quando nós vimos os oleiros muito experientes, e eu tenho convivido com alguns, desde o meu aprendizado na cerâmica, começou logo aos 13 anos, numa escola de artes decorativas, eu aprendi a rodar com 13 anos. Tinha aulas de olaria 2 vezes por semana, às 8 da manhã, gelado, tudo gelado, aqueles alguidares de barro gelados. Mas o lugar da olaria é sempre um lugar que apela ao silêncio e que apela à concentração. E quando nós vemos um oleiro muito experiente a trabalhar, e falamos desta questão dos cegos, eu achei muito bonita a sua experiência, os cegos e de tentar tapar a sua capacidade de visão, para só ter a sua capacidade tértil, que é o que eles dominam na perfeição. Perceber como é que nós podemos prescindir da visão, que rouba imenso aos outros sentidos. A visão é realmente um sentido fabuloso, que parece que é o maior de todos. Nós não temos consciência dos outros sentidos, porque a visão rouba. Mas, por exemplo, isto para pegar outra vez na olaria, um oleiro muito experiente é capaz de estar a fazer uma peça super complexa, grande, complexa, que exige força, e aquilo flui ali tudo rápido, e ele está a conversar connosco do futebol, ou de outra coisa qualquer, ou falar, sei lá, do almoço, e consegue fazer aquilo sem que aquilo perca o eixo, perca o centro. E, portanto, nesse sentido, é uma arte que nos reconstrói o silêncio e reconstrói, reúne o que está disperso. E em situações de catástrofe ou de perigo, realmente nós precisamos de caos, nós precisamos de reunir o que está disperso. Por isso as falas daquelas pessoas denotam precisamente, não é o objeto em si que é importante, se é perfeito ou não interessa. É a questão da dádiva, é a questão do gesto e é a questão da espontaneidade da pessoa estar a fazer sem qualquer amarra, que às vezes é a amarra de não se saber fazer, que é a amarra de não ser capaz, que é a amarra de não ter jeito, que é essa amarra toda que os estudantes de artes também têm. E como é que nós desamarramos isso? Pode ser com exercícios assim tão simples. Desamarramos o trauma e desamarramos a criatividade para que ela solte, para que se solte. Eu estava a ouvi-lo e estava a dizer, olha que engraçado que podia ser, eu vou falar à Marta para ela fazer um exercício com os alunos dela do mestrado, por exemplo, coletivo. É assim, um começa e o outro vai continuando.
Eu acho que isso é uma coisa que desamarra bastante. Desamarra para já uma coisa que é importante, que é a autoria é importante. Mas quando nós estamos a trabalhar e a criar e a desenvolver a nossa criatividade, é bom que nós não estejamos focados nessa questão da autoria e na questão de fazer a arte. Quando nós começamos a querer fazer o objeto artístico, aquilo sai tudo ao lado. Nós estamos a cortar a nossa espontaneidade. Portanto, se calhar um exercício no princípio do curso, de continuar o trabalho do outro e todos coletivamente poderem dizer que este não é meu, aquele, isto, fizemos juntos, é nosso. E nesse fazer juntos há mais liberdade criativa, acho eu. Pode ser um bom exercício do ponto de vista pedagógico para, nas primeiras aulas, por exemplo, desamarrar o que está preso nos alunos, ficarem mais espontâneos e poder até fazer aquilo que não é lícito que se faça, fazer coisas que não são politicamente corretas ou artisticamente corretas, mas que podem vir a ser. E, portanto, estas atividades, este tipo de atividades são realmente atividades que criam muita espontaneidade, ele falou nisto, o gesto, a espontaneidade, a alegria de fazer e de oferecer ao outro, ou seja, de estar desligado do objeto em si, da obra, da sua obra, é meu, do egoísmo. Eu acho que se calhar depois podem fazer o meu muito melhor, a obra, e também muito mais depressa chegarem à sua coisa mesmo, a sua coisa como obra autoral. Mas, portanto, para chegarmos aí é preciso realmente desbloquear. Isto também pode ser importante para os alunos da olaria, quando começam. É uma dificuldade. Eu lembro-me que, quando comecei a fazer olarias, tive 3 meses a aprender a centrar. Os oleiros, os meus professores, não me deixavam seguir em frente. Não está centrado, tira para o lixo. Outra bola. Eu passava 4 horas de manhã, das 8 às 10 da manhã, das 8 ao meio-dia, a fazer bolas, a amassar. Primeiro era a primeira semana a amassar, cortavam assim com um arame, em bolhas, volta a amassar. Olha, eu vou olhar aqui, não dá, vai ser tudo torto. Depois, a seguir, depois a pela estava pronta, lá podíamos então finalmente ir para a roda. Só centrar. Eu ficava assim, corta, põe outro, não está bem. Claro que eles ensinavam pondo as mãos em cima das mãos. E impondo as mãos em cima das nossas mãos, pedimos o movimento para o que era a força que nós tínhamos que pôr. A força da meteria tal cega, uma coisa cega. Não precisa ver. Eu digo às vezes aos meus alunos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Percebes a matéria, a grossura. Olha, quando está a fazer uma peça, olha, mete a mão lá dentro e entra cá fora, fecha os olhos, para ver a espessura. Então, como é que está? Está tudo certinho ou está irregular? Com os olhos fechados nós vemos melhor, vemos melhor as coisas. E, portanto, às vezes, eu, por exemplo, no ato da olaria, eu acho que precisava logo na segunda aula ou assim, eu ter percebido o que era mal com bolhas e que criava problemas na parede e que dava logo assim, ou não está centrado e eu nunca mais ficava uma parede de um lado muito fininha e outra mais grossa. Portanto, o erro, a experiência, a aprendizagem baseada no erro é talvez a melhor maneira de eu perceber qual é o problema da bolha, porque é que as bolhas são um problema na olaria. Na olaria é mesmo ter a experiência daquilo ficar, não conseguimos fazer aquilo perfeito ou centrado. Mas pronto, eu acho que isto são tudo gestos criativos e, portanto, nós como pedagogos, como professores,
deveríamos estar um pouco atentos para perceber que às vezes os alunos aprendem a partir da experiência também do erro. É extremamente... O Silvio, ele colocou uma pergunta. Sabe, Silvio? Deixa esse microfone para baixo. Tá bom. O Silvio colocou uma pergunta interessante, né? Que, na verdade, cerâmica não teria que ser só olhado com o objetivo da venda ou da finalização do produto. Eu vejo como professor durante muitos anos quanta coisa linda e boa a cerâmica passou na vida de pessoas e o bem que fez. E como a Virgínia estava falando aqui, né, Caruso, a cerâmica, assim, eu quanto professor de cerâmica, às vezes eu deixo meus alunos no torno, espio lá da janela, sabe? Às vezes eu dou uma espiada de longe, e a Joana sabe disso, né, Joana? Eu espio lá da janela assim, porque eu sou um professor muito, muito minucioso. Ninguém na escola de Oleiro não sabe. Todas as pessoas que entraram lá que não sabiam fazer torno saíram de lá aprendendo torno. Daniela é uma delas, pode falar. Vários alunos meus que estão aqui. Eu tenho um cuidado muito grande com alunos, sou muito exigente quanto professor. Como ela falou aqui, coloca a peça no centro da roda, é uma coisa muito séria. Então, meus alunos